Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aí o especial do Bob Esponja. Hoje a gente vai aprender a fazer a Sandy. Eu vou usar 5,8 de massa cinza para cada botinha dela. Vocês podem reparar que esse especial, gente, eu fui começando pelos mais simples, pelos mais pequenininhos, né? E os menos elaborados, para no final vocês já estarem acostumados com as modelagens, principalmente quem é iniciante, né? Então foi fazendo do mais simples até o mais elaborado. A Sandy ela é bem elaborada também, assim como o siriguejo que a gente fez na aula passada. Aqui eu vou pegar a botinha, ó, como vocês estão vendo, e vou pegar um pedacinho de massa, fazer rolinho, vou dobrar na mesa e ir puxando, dando o formato da bota. Vou fazer na outra para vocês verem, ó. Vou então dar uma sovadinha na massa, sempre sova a massa. Ó, fiz um rolinho, marquei um pouquinho aqui onde eu quero, ó, dobrar, tá vendo? Fiz esse movimento e vou puxando para baixo, ó, para deixar a base da botinha reta. É importante que a bota esteja bem retinha, tá? E eu dou uma achatadinha na parte de cima. Se ficou alguma dúvida, volta de novo o vídeo e assiste. Ou então desacelera um pouquinho aí na engrenagem do YouTube para vocês verem, tá? Se bem que eu tô fazendo bem com calma, não tá apressado nem nada não. Mas quem tiver dificuldade pode fazer mais lento aí, de acordo com a engrenagemzinha do YouTube. Ó, eu vou pegar então 2 pedacinhos de massa branca. Essa parte eu não pesei porque não tem necessidade, não dá pra pesar mesmo. É só 2 pedacinhos de massa que eu coloco dentro dessa partezinha da bota, tá? Então eu furei aí com um furador, pode ser o cabo de um pincel, e coloquei 2 pedacinhos branco igual e vou deixar reservado secando essa botinha. Para o corpinho dela a gente vai usar aí 25 gramas de massa e uma bolinha também de 25 milímetros, tá bom? Então pesa aí se você tiver balança. Se não tiver balança, é só colocar uma quantidade mais ou menos igual ao tamanho da bola, como eu sempre falo aqui pra vocês, tá? Então 25 e 25. Então vamos lá. Vou pegar aqui também a massa branca. Essa massa que eu tô usando sempre é da Inkway, tá? A massa branca da Inkway, eu não preciso nem colocar clareador, gente, ela já é bem branquinha. E aí eu vou, ó, subir essa massa, como se eu estivesse fazendo um rostinho normal, ó, fechando, tá? E subindo. Vou puxando, fechando no meio, ó, e subindo. Pode fazer isso bem devagar para não entrar o ar, tá bom? Na bola, não tem pressa. Eu faço mais rápido, mas pode fazer mais devagarzinho aí que dá certo, ó. A gente vai ter que deixar mais ou menos nesse formato. É só alisar bem a massa, achata um pouquinho na mesa, ó. E deixa ele com essa basezinha de cima bem retinha e um pouco afundada aí no meio, ó, porque aqui a gente vai colocar uma massinha preta para dar profundidade nessa roupa dela, tá? Fiz a bolinha de massa, vou pegar aqui o meu alisador. Quem tá chegando aqui no canal pela primeira vez, esse alisador eu já ensinei a fazer aqui, tá? Então, ó, é só achatar. Você pode cortar também um círculo com um cortador redondo da Blue Star, tá bom? Aqui é porque eu achei mais prático logo, fazer do mesmo tamanho que eu queria. E aí eu vou alisar bem, tá bom? Essa massa tem que estar bem fininha, a massa preta, que é pra ficar profunda. E aí eu vou ajustando de novo, ó, nesse formato, tá? Deixa aí reservadinho. Pra cabeça dela, a gente vai usar um tom de marrom. Esse que eu tô usando é da Inkway, a massa Inkway no tom de marrom terra, tá bom? Misturei só um pouquinho de branco pra ficar mais claro. Então eu gosto muito, mas se você não tiver, você pode usar o marrom aí da Saramanil também, corantes, pode usar o, deixa eu ver aqui a cor, o cappuccino, pode usar um pouco do siena, tá? É um tom de marrom mais avermelhado, então você vai pegar o tom de marrom que você tem e colocar um pouquinho de massa vermelha. Eu vou deixar mais ou menos nesse formato, tá? Gordinho em cima e o pescocinho fininho. Só não deixa tão fino a ponto que não consiga passar um palito, então tem que passar um palito ou um arame aí, tá? E com os dedos aí eu marquei a área dos olhos, como vocês viram, só pra dar uma afundadinha de leve. Eu vou colocar 2 pedacinhos de massa aqui pra fazer as orelhas. Ó, 2 pedacinhos, eu faço tipo um triângulo e coloco aí de um ladinho e do outro. E aí a gente vai fazer os detalhes do rosto dela, que também são bem simples. Vou pegar então aqui a massa, um tonzinho de marfim ou um tonzinho de ocre bem clarinho, ou até mesmo um amarelo bem clarinho mesmo, tá? Então tá aí o amarelinho bem clarinho, é só misturar o amarelo no branco
pra gente fazer aquela partezinha que tem do rosto dela. Aí você vai pegar um pedacinho de massa, né? Mais ou menos 3,8 aí eu usei, mas é o suficiente para cobrir essa parte do rosto dela. Não tem também muita regra, nem muita medida certa não, tá? Vou fazer tipo um rolinho, dar uma achatadinha e fazer o formato que caiba, ó, de uma ponta a outra do rostinho, fazendo esse jeitinho aqui, tá? Eu vou marcar com um marcador de boca, pode ser um marcador de boca grande, ou a estequinha gravata, eu prefiro, ó, marco o meio e puxo dos outros dois lados, e marco aqui o sorriso, tá? Eu usei a esteca gravata porque eu quero dar uma profundidadezinha ali no meio para colocar o dentinho dela. Então, vou pegar um pedacinho de massa branca, faz aí um quadradinho, né, um retângulo na verdade, e encaixa já. Enquanto a massa tá úmida, você pode passar cola, tá bom? Pra deixar bem fixo aí esse dentinho. Com a mesma massa branca, eu vou fazer duas bolinhas iguais, que são os olhos dela. E aí, eu vou usar aqui uns arames, são arames pretinhos, tá? Mas você pode usar também aquele fio sintético, também fica bem bonitinho, ele é fininho também, preto. Esse aqui é arame de alumínio normal, que vocês encontram aí em lojas de artesanato, tá? Ó, e aí, com eles eu vou colocar os cílios, fazer os cílios dela assim, mais 3D. Mas se vocês quiserem só pintar os cílios na cabeça, né, direto na partezinha marrom, também dá certo pintar depois que tiver pronto. Eu quis usar isso aqui que eu achei mais prático, não precisava mexer com a tinta nessa aula, tá? E aí eu só coloco um pouquinho de cola na ponta e vou encaixando. São 3 de cada lado, só isso. Prontinho. Ficou assim. Já tá praticamente pronta. O narizinho é só uma bolinha rosa. Então, misturei aí um pouquinho de vermelho no branco. Ficar um rosinha bem clarinho mesmo, ó. E tá ótimo. Sempre olha as cores do personagem numa imagem original do personagem, tá, gente? Que é pra vocês tentarem fazer o mais parecido possível. Nas aulas, geralmente eu nem faço todos os detalhes, porque, né, é impossível. Mas aí vocês colocam os detalhes que vocês quiserem. Eu acho que caracterizando bem o personagem já é o suficiente. Ó, coloquei a rosinha aqui na cabeça dela também. É uma florzinha bem básica. Pode até usar um moldezinho de silicone se você tiver. E aí, gente, eu vou colocar um arame, se eu não me engano, no pescoço dela, tá? Vou usar o de sempre, galvanizado número 16 ou 18. Eu prefiro sempre o mais grossinho para a parte do pescoço. Esse aqui é o 16, tá? Lembrando que os arames são sempre aquela ordem contrária, né? Quanto maior o número, menor a espessura. E quanto menor o número, maior a espessura, tá? Então, a gente vai colocar tanto nas botinhas e deixar as botinhas secando lá separadamente. A gente só vai encaixar o corpo quando a gente tiver com as botinhas secas, porque na hora que a gente afunda, tá? A gente pode estragar. Eu já tenho certo costume, então para aula, geralmente eu faço logo tudo de uma vez. Mas o ideal é que vocês já deixem secar as etapas certinhas. E quando eu digo secar, é tá bem durinho mesmo os pezinhos, tá? Pra gente poder colocar o corpinho e não ficar cedendo, não ficar amassando. Vou furar ali exatamente onde tá o encaixe da bota. Sempre fura na base primeiro e depois encaixa, porque daí fica mais fácil. E aí, ó, já com a posiçãozinha dela em pé, a gente vem e encaixa ali. Como o corpinho tá úmido, o que que acontece? Ela já vai encaixar super bem na botinha seca. E aí não vai precisar nem fazer emenda aí muita nessa parte de baixo. Mas é legal a gente fazer aqui, ó, pra não aparecer depois que secar, tá? Essa emenda. Então, aquele mesmo processo que vocês já viram em todos os outros, de alisar, colocar um pouquinho de massa e fazer toda aquela junçãozinha. Pra cabeça eu vou fazer a mesma coisa, depois que já tiver seco, eu venho encaixando, então é legal você fazer aquele furinho ali logo, né? E aí encaixa depois, ó, já tá tomando forma. Eu vou pegar então um pouquinho mais de massa branca para fazer
partezinha de cima aí da roupa dela. Ela é como se fosse uma roupinha de astronauta, né, gente? Eu não fiz, eu não coloquei nela a bolinha acrílica porque eu não tinha nenhuma do tamanho que desse, tá? Então, acho que uma bolinha que caiba aqui seria uma bolinha mais ou menos de 4 centímetros. Mas é difícil achar essas bolas, né? Então, eu não coloquei. Mas aí, se você tiver outra ideia e quiser usar, por exemplo, aquelas capinhas de baleiro, também dá super certo. Encaixa aqui, fica bem legal. Vou alisar, como eu sempre faço, bem direitinho. Tiro as emendas, tá? É importante que essa parte esteja a massa um pouquinho mais firme, então você pode deixar essa tirinha secando um pouquinho e aí depois fica mais fácil. Pode usar um secador nessa hora, como eu já também mostrei em algumas dicas lá pelo Instagram. Usar o secador para dar uma ressecadinha já na hora que você tá montando é bem interessante. Então, ó, vou pegar aqui, vou ajeitar, sempre dando uma aberturinha, ó, para ele ficar mais arrumadinho. E agora a gente vai para a parte dos braços. Eu vou pegar aqui de massa branca cerca de 4,4 para cada bracinho, tá? 4,5. Então, a gente vai usar aqui, fazer 2 rolinhos, tá? E a gente vai deixar eles mais ou menos no tamanho de 3 centímetros. A gente vai ajustar, vai cortar. Eu vou furar aqui a parte onde eu vou colocar a luva. O bom dela é que essa roupinha dela já é toda praticamente de uma cor, então facilita bastante. A luva dela eu vou usar aqui mais ou menos cerca de 2 graminhas para cada uma, tá? Então, mais ou menos 1,8, 2 gramas para cada luvinha. E aí, bolinha, rolinho, achata lá na ponta, marca com a esteca-faquinha tirando o dedinho. E no caso dela aqui não tem marcação dos dedos em si, né? É só a parte do dedão separada. E a gente vai achatar, ó, e marcar de novo. Tá? Vou encaixar. Enquanto tá molinho, geralmente eu encaixo e depois dou uma apertadinha. Ele vai secar ali e não vai soltar. Mas, como eu sempre falo, se você quiser usar cola, coloca um aramezinho entre a luva e o braço, tá? Eu não vou colocar entre a luva e o braço, porque aqui eu já vou passar um arame direto. Então, vou passar de uma ponta a outra, ó. Que ela vai ficar com os braços abertos. Também são técnicas que vocês podem usar em outros bonecos, tá bom, gente? Quer fazer um bonequinho aí com os braços abertos, com os braços levantados, com os braços segurando alguma coisa. É desse jeito, com arame. Coloca lá, não esquece de passar cola na junção. E faz aquele mesmo alisadinho de sempre nas emendas. Então, essa parte eu vou acelerar de novo. Vocês não viram aí, mas eu passei um tempão alisando, tá, gente? Então, por isso que eu corto o vídeo, porque senão haja paciência pra ver. E então é isso, tá? Deixei bem lisinho, ó. Fui usando um pouquinho de água, pincel, cotonete, o que precisei aí pra poder deixar tudo bem lisinho. E aí, se quiser também dar uma ressecadinha com o secador, pra já ver a secagem aí na hora, fica melhor. Coloquei 2 pontinhas aqui de preto, 2 pontinhos de preto pro olhinho, mas também pode ser pintadinho depois, sem problema nenhum. É bom até pintar porque não solta, né? A não ser que você achate bem aqui o olhinho, ele não vai soltar não. Agora fazer 2 bolinhas pequenininhas, né, do mesmo tamanho, bem certinho de massa é mais difícil, então é mais prático pintar. Aí, como eu disse, eu não queria usar tinta, né, pra não atrapalhar aí o passo a passo, tá bom? E aí depois vocês decoram, olha lá a roupinha dela e pinta com uma caneta acrílica ou uma tinta acrílica, né? Com um pincelzinho, tá bom? E aqui, ó, lembra sempre de estar afundando um pouquinho do sapatinho, que é pra ela conseguir ficar retinha. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Um beijo, até o próximo!